Um sistema que nasceu na Guerra Fria e permite localizar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. Antes de existir GPS, mapas ou aquela vozinha dizendo "vire à direita em 500 metros", a humanidade se guiava com o céu. Navegadores atravessavam oceanos inteiros apenas olhando para constelações. Usavam o sol, a lua, vento, correntes marítimas. Era literalmente navegar no completo escuro, apenas com a natureza como referência. Depois veio a bússola, o sextante, mapas melhores, mas nada disso chegava nem perto da precisão que temos para hoje em dia achar uma padaria ou uma farmácia às 3 da manhã. Voltando para a Guerra Fria, os Estados Unidos precisavam de um sistema que pudesse monitorar qualquer objeto em qualquer lugar do mundo a qualquer momento. E nisso nasceu o GPS. Mas antes de falar de satélites e relógios atômicos, vamos entender por que essa tecnologia precisou ser inventada e como ela saiu dos submarinos militares diretamente para o seu bolso. Hoje em dia a gente vai do ponto A para o ponto B com extrema confiança e de maneira muito fácil. Mas você já parou para pensar o que acontece por trás de um simples vire à direita? O GPS parece extremamente simples e um objeto do nosso dia a dia, mas ele nasceu na guerra. Depende do espaço e de relógios extremamente precisos, e se um simples detalhe der errado, a sua rota vira um completo caos. Já aproveita para se inscrever e deixar o like, que ajuda demais, e vem comigo entender como funciona o GPS. O GPS nasce no auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos precisavam de uma maneira de saber exatamente onde estavam os seus submarinos nucleares, sem a necessidade de ficar perguntando para o comandante a cada 5 minutos. E a inspiração veio de um satélite soviético, o Sputnik, em 1957. Cientistas perceberam que, analisando a frequência de sinais que ele emitia, era possível saber exatamente onde ele estava. E aí que veio a sacada. Se você consegue saber aonde o satélite está, o satélite sabe onde você está também. E esse foi o pensamento que deu origem ao Navistar, o embrião do GPS moderno. Resumindo, os principais motivos para sua criação foram dois: navegação militar global, precisa e de 24 horas por dia, e guiar mísseis, navios e tropas com uma precisão absurda. Mas como quase sempre, tecnologia militar vira conforto civil. Em 1983, depois que um dos seus aviões desviou a rota e foi abatido por engano, os Estados Unidos decidiram liberar para uso civil, mas com uma precisão ainda reduzida. A precisão total só foi liberada nos anos 2000, e foi aí que começou o sistema como a gente conhece hoje. E agora vem a parte que parece mágica, mas nada mais é do que matemática bem aplicada. O GPS depende de 3 coisas para funcionar: 32 satélites em órbita, relógios atômicos extremamente precisos e medir o tempo que o sinal demora para chegar até você. Cada satélite envia constantemente a hora exata do envio e sua posição no espaço. Seu celular pega o sinal de 4 satélites e resolve uma equação bem complexa para determinar exatamente onde você está. Essa equação se chama trilateração. Se eu estou a 20 mil quilômetros do satélite A, 22 mil quilômetros do satélite B, 30 mil quilômetros do satélite C e 40 mil quilômetros do satélite D, só existe um ponto no mundo onde eu posso estar. E aqui vai um detalhe insano. Existem 2 relatividades que influenciam nos satélites. A relatividade espacial, que o tempo passa mais devagar para os satélites porque eles estão em velocidades extremamente absurdas. E a segunda é a relatividade geral, onde o tempo passa mais rápido para os satélites porque eles estão mais longe do centro da Terra, ou seja, sofrem com menos gravidade. E qual que é o resultado final? Os satélites no espaço avançam mais ou menos 38 microsegundos por dia. E isso pode parecer muito pouco, mas se em um único dia eles não fossem ajustados, a sua posição teria uma variação de mais ou menos 10 km. Em alguns dias você estaria em outra cidade e em algumas semanas em outro país. E aqui vão algumas curiosidades para você. A primeira delas é que o GPS pode ser desligado. Apesar de hoje ser um sistema liberado para uso civil, a gente não pode esquecer que ele é uma ferramenta militar. Então, em caso de uma guerra mundial, os Estados Unidos podem simplesmente cortar o sinal do GPS. Só que o GPS ele é tipo Bombril. Como assim tipo Bombril? GPS é o nome de uma marca. GPS é o sistema de navegação apenas dos Estados Unidos. Existem outros sistemas e o mundo inteiro usa. O teu celular mesmo, ele não usa só os satélites GPS. Ele também usa outros satélites, como por exemplo o GLONASS na Rússia, o Galileu da Europa ou o Beidou da China. E hoje a maioria dos aplicativos usa uma combinação desses satélites disponíveis para conseguir tirar uma localização mais precisa. O nosso smartphone ele não é limitado a apenas um desses sistemas. A capacidade de usar esses sistemas simultaneamente aumenta ainda mais a precisão da nossa localização. Alguns aplicativos extremamente conhecidos como Google Maps, Waze, Uber, iFood usam esse tipo de localização usando satélites de vários sistemas para te entregar uma localização precisa. Em resumo, seu celular combina vários sistemas para te entregar um único resultado. Mas falando em Waze, a história dessa empresa é fantástica. A história do Waze é fantástica, quando 3 israelenses lá em 2008 decidiram criar um novo sistema que não dependesse exclusivamente do que a gente já tinha. Eles criaram um sistema de navegação que funcionaria em tempo real, com informações transmitidas dos usuários para os próprios usuários. Eles começaram sem um único mapa,
Simplesmente o aplicativo foi sendo construído conforme os usuários passavam pelas rotas. Se uma pessoa passasse, ele chamava atenção, mas se 10 pessoas passassem, ele entendia que ali tinha uma rua. E até hoje em dia isso funciona. Quando nenhum carro vira à direita, ele sabe que aquela conversão é proibida. Se isso for por apenas um dia, ele sabe que aquela via está obstruída. Se for por uma semana, está em obras. Se for por um mês, talvez aquela via só possa ser virada à esquerda. Anos depois, o Waze foi comprado pelo Google e hoje o Google Maps entrega um sistema muito parecido com informações em tempo real. Mas lá atrás a ideia deles foi extremamente genial e ousada, começar um aplicativo sem nenhum mapa. Como o GPS usa vários satélites para monitorar a tua posição, ele consegue dizer até em qual velocidade você está se locomovendo. E um teste muito legal para fazer é que quando você está dirigindo um carro e passar por um radar eletrônico, muitas vezes a velocidade que está no seu celular, no seu GPS, mostrando vai ser mais precisa de acordo com o radar eletrônico do que o próprio velocímetro do carro. E hoje em dia o GPS virou base do mundo moderno que a gente até acaba esquecendo de algumas utilizações deles. Mas fretes, Uber, agricultura, meteorologia, tudo isso usa sistema de localização. E no fim o GPS parece extremamente simples e algo muito cotidiano para nós, mas ele é um sistema muito complexo para entregar um bom resultado. Ele depende de dezenas de satélites, relógios atômicos e até mesmo da teoria da relatividade do Einstein para conseguir calcular. Então, da próxima vez que teu GPS te mandar virar à direita, agradeça ao Einstein e a uma dúzia de engenheiros que dão a vida todos os dias para esse sistema não parar de funcionar. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like e se inscreve para continuar me acompanhando, que vem muito conteúdo bom por aí.